No vídeo de hoje, vamos explicar sobre um processo que talvez esteja acontecendo agora mesmo no seu corpo, enquanto você assiste essa aula, a inflamação. Eu sou a Isadora. Eu sou a Letícia. Eu sou a Laísa. E esse é o programa do Micro ao Macro da UniRV Campus Lusiânia. Primeiramente, a gente precisa entender o que é inflamação. A inflamação é a resposta de tecidos vascularizados a uma agressão, seja ela física, como é o caso dessa imagem, causado por exemplo, um agente pérfido cortante, ou então causado por um agente biológico ou agente químico causando essa inflamação. O objetivo da inflamação são três: eliminar o agente agressor, eliminar o tecido que foi interferido, por esse agente agressor, e também já começar o processo de reparo. Desde a antiguidade já é datado 5 pilares essenciais da inflamação. Então, o primeiro é o calor, pela sensação térmica, o rubor, que é a vermelhidão causada pelo aumento da vascularização, o tumor, que é o inchaço local, e também a dor, que é bem característica da inflamação. Quando esse processo tem continuidade, pode também gerar uma perda de função. Então é importante entender que a inflamação é uma faca de dois gumes, de fato extremamente importante para as funções biológicas do organismo e conseguir eliminar o agente agressor, mas quando extremamente exacerbada, pode ser danoso ao sistema humano. Bom, uma pergunta que pode ser feita é como que o nosso corpo identifica que houve uma ameaça. Basicamente, nós temos dois grandes grupos que vão reconhecer esse processo, os chamados PAMPs e os DUMPs. Os PAMPs são padrões moleculares associados ao patógeno, ou seja, são estruturas presentes em invasores externos que não tem no nosso corpo. Por exemplo, o lipopolissacarídeo da parede celular de bactérias gram-negativas, os peptidoglicanos de bactérias gram-positivas e também o RNA de fita dupla presente nos vírus. Já os DUMPs são padrões moleculares presentes relacionados ao dano. Eles são, de fato, presentes nas nossas próprias células. Então, quando existe algum tipo de lesão, essas células acabam liberando estruturas que vão sinalizar que ali existe um problema. Por exemplo, o ATP presente no meio extracelular, proteínas e também cristais de ácido úrico. Quando esses sinais são enviados, eles são reconhecidos por outros tipos de receptores, o receptor de reconhecimento de padrões. Os mais famosos deles são os Toll-like, ou chamados de TLRs. Eles basicamente vão pegar essa informação recebida, interpretar e promover então a produção de mediadores inflamatórios. Depois que o perigo já foi de fato reconhecido, as células inflamatórias elas vão começar então a produzir mediadores químicos que vão participar desse processo. Os principais grupos que a gente tem então são as citocinas, a gente tem também as aminas vasoativas e também os derivados do ácido araquidônico. Quando a gente fala, então, das aminas vasoativas, o principal representante que a gente tem é a histamina. A histamina ela vai ser liberada ali nos primeiros minutos do processo inflamatório pelos mastócitos. E assim que ela for liberada, vai começar a acontecer um processo de vasodilatação e aumento de permeabilidade. Então, é por isso que aquele local vai começar a ficar vermelho, a começar a ficar com inchaço, justamente por esse processo. Falando das citocinas, que são proteínas que são produzidas ali e vão permitir aquele processo local, nós vamos ter a produção de proteínas que são pró-inflamatórias e citocinas que são anti-inflamatórias. Como exemplo das citocinas pró-inflamatórias, nós vamos ter interleucina 6 e TNF-alfa, que vão permitir processos sistêmicos, como a febre, a ativação do endotélio vascular, a migração de neutrófilos para aquele local e o aumento de produção de proteínas de fase aguda pelo fígado. Já as citocinas anti-inflamatórias, como por exemplo a interleucina 10, elas vão frear as citocinas pró-inflamatórias e vão fazer com que tenha um equilíbrio entre uma resposta pró-inflamatória e anti-inflamatória. E com isso, esse equilíbrio que vai dizer se ou vai ter uma resposta efetiva e um reparo tecidual, ou se essa resposta ela vai se agravar e vai causar, por exemplo, uma inflamação crônica. Um dos sistemas mais importantes para a produção de mediadores inflamatórios é a cascata do ácido araquidônico. Basicamente, você vai ter um fosfolipídio que vai ser quebrado por uma fosfolipase. Essa fosfolipase A2 vai liberar o ácido araquidônico que vai convergir para duas vias. Ou a via da COX, que é a ciclooxigenase, que se divide em COX-1 e 2,
ou a via da LOX, que é a lipoxigenase, que vai formar os leucotrienos. A COX, ela vai formar basicamente 3 estruturas: as prostaciclinas, as prostaglandinas e o tromboxano. O tromboxano está relacionado à cascata de coagulação, então ele vai auxiliar nesse processo. As prostaglandinas são, de fato, as mediadoras inflamatórias potentes, e as principais que nós temos são a 1 e a 2. E as prostaciclinas, elas são liberadas pelo endotélio e promovem um processo de vasodilatação. Todo esse processo inflamatório ele pode ser inibido pelo uso de anti-inflamatórios, por exemplo, o AS e o ibuprofeno. Vai ser exatamente aqui que eles vão atuar. Os anti-inflamatórios eles conseguem atuar interrompendo esse ciclo aqui, essa conversão da COX e da LOX. Já os corticoides, que são anti-inflamatórios bem mais potentes, eles inibem a liberação do ácido araquidônico. Então, ele inibe toda a via e atenua o processo de inflamação. Dessa forma, nós temos uma atenuação, então, dos sinais flogísticos, que são dor, calor, rubor, edema e perda de função. É importante compreender que a inflamação gera fenômenos vasculares e a inflamação aguda tem uma sequência de acontecimentos. Então, primeiramente, vai acontecer a vasoconstrição por conta de reflexos neuronais, em que o calibre dos vasos vão ser temporariamente reduzidos em resposta ao agressor. Sequencialmente, temos a vasoconstrição por conta da liberação de óxido nítrico, prostaglandinas e histaminas. Ocorre esse processo, aumentando o fluxo sanguíneo e gerando um aumento da permeabilidade vascular. Neste processo, nós temos o rolamento de leucócitos, especialmente os neutrófilos, que se marginalizam para a parede do vaso e são selecionados pelas selectinas. Após isso, temos o processo de diapedese, em que vai sair do vaso por meio do gradiente de quimiocinas. Por fim, esses neutrófilos descritos aqui, que é bem característico da inflamação aguda, eles vão liberar enzimas líticas e espécies reativas que são responsáveis por conter a agressão. Esses 2 fatores são liberados durante a fagocitose. Em contrapartida, em casos de inflamação crônica, nós temos que o principal agente é o macrófago. E tudo isso irá gerar as manifestações clínicas. Agora que você já entendeu as etapas da inflamação, é importante que você entenda também a diferença da inflamação aguda e da inflamação crônica. A inflamação aguda é a que a gente basicamente acabou de descrever. Então, é um processo que vai durar de dias a horas, que vai ter predomínio de neutrófilos e que, se for bem sucedida, vai resultar em um reparo tecidual. Já a inflamação crônica, caso por algum motivo o agente agressor continue ali, ou se o sistema imune não for efetivo, vai acabar então tendo esse processo de inflamação crônica. E nisso vai ter um predomínio de macrófagos e linfócitos, sendo que os linfócitos, por sua vez, já fazem parte da imunidade inata. E a inflamação crônica, por sua vez, já vai ser um processo que vai durar de semanas a meses. Então, caso ali, por algum motivo, o agente agressor ele permaneça agredindo aquele local ou o sistema imune não seja efetivo, vai acabar tendo então um predomínio de macrófagos, de linfócitos, que por sua vez fazem parte da imunidade inata, que vão resultar em dano e necrose tecidual. Aqui, por exemplo, a gente tem a representação de um tipo de inflamação crônica, que é a inflamação granulomatosa, que vai ser marcada principalmente pelo agregado de macrófagos. E como exemplos de inflamação crônica, que a gente vai ter esse processo, seria, por exemplo, a artrite reumatoide, a tuberculose e a doença de Crohn. Se você gostou da aula, deixe o like, comente e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos.